Aqui na nossa corte, para cada pergunta que eu lhe fizer, sua resposta deve ser oral. Compreendido? Que escola você frequenta? Oral? Qual é a sua idade? Oral? Na verdade, o réu não está obrigado a responder absolutamente nada em virtude do princípio da presunção de inocência. Ele tem o direito de ficar calado. Se ele responde, então responde pela forma oral. Mas, evidentemente, o nosso réu imaginou que era para dizer tudo oral, oral, oral. Avante! Para entender o que é linguagem oral, é necessário antes ter conhecimento do que é a linguagem. Segundo o dicionário Harvard, linguagem é o conjunto das palavras e dos métodos de combiná-las usado e compreendido por uma comunidade. Capacidade de expressão, meio sistemático de expressão de ideias ou sentimentos com uso de marcas, sinais ou gestos convencionados. Qualquer sistema de símbolos e sinais. Linguajar. A linguagem é o processo cognitivo simbólico, ou seja, o homem que antes só se comunicava através de gestos passou a dar sentido às coisas a partir da percepção. Então, linguagem compreende o pensamento em falar, o falar e todas as outras formas de expressão de comunicação. A oralidade é a transmissão oral de conhecimentos armazenados na memória. Em outras palavras, a fala. Dentro da linguagem, nós temos 3 níveis: o culto, o coloquial e o popular. O nível culto segue de acordo com a norma padrão. Este nível é normalmente utilizado em reuniões, palestras, tribunais, etc. O nível coloquial segue os padrões da norma culta, porém com certos descompromissos, podendo fazer uso de gírias. É a forma mais utilizada no dia a dia, em conversas com os amigos, por exemplo. O nível popular desprovisa do padrão da norma culta. É utilizada por pessoas que não têm acesso à educação. Existem as características da linguagem oral. A informalidade. A linguagem oral no dia a dia aceita a linguagem coloquial. Espontaneidade. A fala nem sempre é ou precisa ser planejada. Constante renovação. Palavras ou expressões utilizadas antigamente são substituídas por palavras da atualidade. Linha de raciocínio. A fala pode ser interrompida sem prejuízo de conteúdo, pois a qualquer momento pode ser retornada ao assunto. Repetição. A fala permite repetição para dar ênfase a determinado tópico. Face a face. A fala permite interação face a face, pois as expressões gestuais, os olhares, são auxiliares na comunicação. Oratória. É a arte de falar em público com desenvoltura e de forma estruturada. Em outras palavras, ser eloquente. O orador costuma utilizar técnicas para aprimorar suas habilidades em público. E é imprescindível que o orador domine totalmente o assunto para dar credibilidade aos seus argumentos. As técnicas da oratória são a formalidade, que você utiliza a norma culta, adequando-se ao ambiente, ou seja, se a situação não pedir para você falar difícil, evite-as, pois a comunicação eficiente é aquela que é compreensível. A dicção, que você deve articular e pronunciar bem as palavras, ou seja, falar bem. As técnicas da oratória são a formalidade, que você utiliza a norma culta, se adequando-se assim ao ambiente. Se o ambiente não pede que você utilize palavras difíceis, evite-as, assim fazendo que a compreensão das pessoas seja mais rápida. Tem a dicção, que é você falar bem, você utilizar os seus recursos, falar mais claro. Tem a entonação, que é você aumentar a intensidade da sua voz para chamar a atenção do público, enfatizar um tópico do assunto que você está falando. Por exemplo, quando você está contando uma história e você fala assim, de repente, aí todo mundo vai prestar atenção naquele de repente, porque isso daí é uma entonação. Porque você está chamando a atenção do público para aquela parte, aquele tópico-alvo, aquele tópico que é mais importante do assunto. Tem um ritmo, que é quando você fala muito rápido, as pessoas não compreendem o que você fala. Você fala tão rápido e as pessoas não vão compreender. E quando você fala muito devagar,
Isso cansa as pessoas, elas ficam ouvindo, ficam algo muito cansativo. Então você tem que ter o seu ritmo, não falar nem tão rápido, nem tão devagar. Falar no seu ritmo, não falar nem tão alto, nem tão baixo para que todo mundo ouça bem a sua voz. A impostação, que é a sua postura, para que todo mundo ouça a sua voz bem e clara, para que assim, dessa forma, todos que estão dentro da sala onde você está falando, no ambiente, todos que estão presentes ouçam bem, desde a primeira pessoa até o final, até a última pessoa lá no fundo da sala, ouça bem a sua voz. A surpresa, que é você antecipar as expectativas do público-alvo. Então, você supera o público com aquela expectativa que eles já estavam antes, você supera bem antes. E o autoconhecimento, que é você refletir sobre o que você conhece, as suas características, as suas limitações. Então, não falar nada que você não saiba. Todas as palavras que você saiba, você tem que saber o significado, falar claro, falar com clareza, utilizar essas técnicas e assim você vai conseguir muito bem falar. A retórica é a arte de discursar bem e de transmitir uma mensagem com eficiência utilizando a persuasão. E existem 3 tipos de persuasão, que é ethos, é a forma como o orador convence o público do que tem propriedade para falar sobre determinado assunto, é sinônimo de persuadir. Pathos, estratégia que utiliza o apelo emocional para alterar o julgamento do público. E logos, uso da razão para a elaboração de um discurso argumentativo. A argumentação é possuir o domínio total do assunto apresentado, para preencher todas as lacunas do tema. E a argumentação tem 4 subtópicos. O primeiro é a sedução. A sedução, o emissor mexe com a autoestima do receptor, de uma forma positiva. O segundo tópico é a provocação. É o oposto da sedução. Atribui-se um objeto de valor negativo ao receptor, ou seja, derruba a autoestima dele. Tentação é o terceiro subtópico. É uma espécie de chantagem, oferecendo algum objeto positivo ao receptor. Quarto e último é intimidação. Esse é o oposto da tentação. Neste, o objeto oferecido não é positivo e os recursos utilizados são a ameaça para se conseguir o que se deseja. A linguagem oral na publicidade e na propaganda utiliza todas as técnicas já citadas anteriormente com o objetivo de persuadir o público a consumir o produto ou serviço oferecido. Entre várias técnicas, percebe-se o uso constante de verbos no imperativo. Eles determinam o que o público deve consumir. A seguir, iremos mostrar um exemplo. Amiga dona de casa, olhe fixamente nesse delicioso chocolate. Toda vez que a senhora sair com seu filho, vai ouvir minha voz dizendo: compre batom, seu filho merece batom. Agora a senhora vai acordar, mas vai continuar ouvindo a minha voz. Compre batom. Batom, o chocolate da garoto que não sai da boca nem da cabeça. Ambiguidade é a duplicidade de sentido de uma palavra, como por exemplo... Nesta imagem que acabamos de ver, podemos interpretar que a palavra sensacional diz respeito tanto à cerveja quanto à mulher. Anáfora ocorre quando uma mesma palavra ou grupo de palavras é repetida no início de frases consecutivas. Lupo é meia, lupo é inteiro, lupo é branco, lupo é preto, lupo é under, lupo é wear. Lupo é tudo, lupo é tudo. Lupo é loba, lupo é linha, lupo é sua, lupo é minha, lupo é cor, lupo é ação. Lupo é tudo, lupo é tudo. Lupo é loja, lupo é moda, lupo é pulo, lupo é bola, lupo é sim, lupo é amar. Lupo é tudo, lupo é tudo. Lupo é forte, lupo é lindo, lupo é louco, lupo é indo, lupo é tudo, lupo é isso. Lupo é tudo. O mundo tem uma nova referência. Um novo conceito em sedã. Depois dele, o mundo vai acordar diferente.
chegou um novo Corolla. Trazendo muito mais estilo, sofisticação e prazer em dirigir. O melhor ficou melhor ainda. O novo Corolla. O mundo segue por aqui. Super Nescau. Mais vitaminas. Mais força e energia. Super Nescau, energia que dá gosto. As técnicas da oratória são: as técnicas da oralidade são a formalidade, que você tem que utilizar a forma culta, ou seja, você tem que se adequar ao ambiente que você está. Não necessariamente você precisa falar difícil, você tem que ser objetivo e... esqueci a palavra. As técnicas da oratória... Vou falar um pouco sobre argumentação. A argumentação, o terceiro é a tentação. A tentação é uma espécie de chantagem. É oferecido um objeto de valor positivo ao receptor. Ficou estranho, mas... Palavras não são más, palavras não são kits, palavras são iguais, sendo diferentes. Palavras não são frias, palavras não são boas. Os números pros dias e os nomes pras pessoas. Palavras eu preciso com urgência. Palavras que se usem em casos de